Ó, gente, continuando aí, tá? O vídeo aí do testemunho da cura. E então o marido dela mais tarde ligou e disseram, né, para ele que tava levando ela pro CTI. E ele me passou. Aí aquele medo, aquela angústia, medo da perda, medo da dor da perda, porque na verdade, gente, a gente não tem medo só de nunca mais ver quem você ama. Você tem medo também de não suportar a dor, né? Quem já perdeu ente querido aí sabe, seja da família, seja amigo, sabe o que eu tô dizendo. E então, ele disse isso e o desespero aumentou de uma forma muito grande. E aí, nesse intervalo aí, fizeram muitas pessoas, né? Juntaram muitas pessoas da família, amigos, e fez uma escala grande de rodízio para estar olhando ela durante o dia, durante a noite. E o bebê lá na estufa lá, o bebê estava internado. O tesourinho da gente estava lá, internado lá, e tava com ele, tava indo prosseguindo as coisas para melhoras, mas para a mãe não tava nada prosseguindo para melhoras. E aí então a gente naqueles rodízio todo, a minha filha foi visitar ela, outra pessoa foi visitar ela e disse que ela gritava pelo meu nome. Diz que ela mandava, pedia para que as pessoas me buscassem, que se eu chegasse naquele hospital eu ia tirar ela dali. Não, imaginação dela, que eu ia conseguir tirar ela daquele lugar. E ela estava muito agitada, teve uma hora que parece que esteve de imobilizar ela e ela gritava. E quando eu ficava sabendo disso, aí é que eu desesperava. E aí ela tinha dado síndrome do HELP. Né? Quem sabe o que é síndrome do HELP sabe que o negócio é forte. Quem não sabe, pesquisa aí que também vai ver que é forte. É uma coisa muito grave, né? Após o parto ali. Então, ela ficava desse jeito. Aí até o dia que eu fui visitar ela. Quando eu fui visitar ela, chegou, eu olhei, eu não acreditei. Assim, eu fiquei assim, pasma, eu fiquei em choque. Assim, eu queria sair dali gritando, chorando e correndo. Só que eu não podia, porque eu tinha de mostrar pra ela que eu tava ali. E eu me lembro ela conversando comigo e falando assim, me tira daqui, Leia, você vai me tirar daqui. Falei assim, não, mas eu vou resolver isso agora, eu vou conversar ali, você tem que ficar boazinha, você tem que comer, você entendeu? Você tem que colaborar para que você saia. E ali eu vi ela enorme naquela cama. É uma pessoa bem esbelta, né, muito assim, esbeltinha mesmo, e ali tava uma pessoa enorme naquela cama, e eu olhava e eu desesperava. E então eu vim embora de lá aqui, dentro do carro com a minha amiga que foi comigo, eu vim chorando, horrores. E aí então eu chegava em casa, eu falei assim, gente, ela tá cada dia pior, ela vai morrer, o que tá acontecendo? Ela vai morrer. Não tem lógica. E aí, então, eles, né, nesse intervalo todo, descobriu que o rim estava parando. E que ela, parece que, eu acho que ela já estava fazendo hemodiálise ali. Essa parte eu não me lembro se ela já estava fazendo, mas eu acho que já estava. Porque eu demorei alguns, não sei se foi uns 4 dias, como é que foi, nessa época, né, depois que ela ganhou o neném. Para mim visitar ela uma semana depois, eu não me lembro. Eu só me lembro que eu fui e deparei com aquilo. Ela estava toda inchada e aí eles disseram do rins e etc. E aí então ela foi ficando ruim. E aí a gente orando. Lembra que todas as vezes que eu conto alguma coisa nesse canal, eu sempre uso uma expressão para vocês.
perguntou para Deus? Gente, a gente tem que perguntar para Deus. Porque se a gente não perguntar para Deus as coisas, a dúvida, a incerteza, o pessimismo da coisa ruim vai invadir nosso coração. E nós vamos viver atribulado, sem paz, no meio da tempestade. O que faz a gente ter paz em meio à guerra? O que faz a gente ter tranquilidade em meio à tempestade? É saber a resposta de Deus. Lembra que eu sempre expresso isso aí? Gente, independente do ruim e do bom, independente do não ou do sim, você tem que saber o que é que Deus tem. Porque, gente, se Ele tem alguma coisa boa, ainda que a medicina diz não, Ele vai dizer sim. E Ele vai esperar a medicina tirar as mãos para Ele colocar a dele. Porque Ele não vai dar honra para medicina nenhuma. Ele não vai dar honra para médico nenhum. Ele não vai dar honra para ninguém. E aí então, eu conversando, sempre orando, pedindo Deus para mostrar se Ele ia recolher ela. Porque ali todo mundo, não era eu que estava com drama, não. A gente acha que os outros têm drama. Ai, ela é dramática. Nossa, fulano é dramático. Mas quando você vive a dor que aquele dramático que você tá apontando o dedo viveu, você vê que não tem drama nenhum, não. Então eu não tava fazendo drama, eu tava desesperada. E aí então, em oração, e eu perguntei pra mãe dela. A senhora acha que Deus vai tirar ela de nós? E o Espírito Santo de Deus já tinha revelado para a mãe dela e usou a mãe dela para trazer a resposta da minha oração. E ela disse: não, minha linda, não, Leia, ela não vai morrer. Eu falei assim: o quê? Ela tá daquele jeito e ela não vai morrer? Ela disse: não, você tá muito desesperada, minha filha. Acalma seu coração, porque a minha filha não vai morrer. O Senhor me disse que ela não iria morrer, mas Ele permitiu tudo isso para tratar com ela de uma maneira muito forte. E eu disse: mas tratar com o quê? Tratar como? E ela disse: ele só me disse que é para tratar com ela. Agora, o que eu não sei. E eu também peguei aquela palavra dela. Gente, aquilo ali foi minha resposta. Na hora que ela falou aquilo, aquele desespero, aquele medo de ter, assim, de sofrer a dor de perder ela, aquilo ali foi tudo embora. E a tempestade continuava, a guerra continuava, tudo ali continuava. Só que a minha dor, o meu desespero, o meu medo, ele caiu por terra. Viu? Por que aí eu disse lá no Instagram, vocês vão lá e olham lá no Instagram, eu disse hoje mesmo no Instagram que a gente tem que colocar nossa angústia nos pés do Senhor. A gente tem que colocar porque Ele sabe. Quando nós colocamos a nossa angústia nos pés dele, Ele sabe como tratar com a nossa angústia. E Ele sabe que nós confiamos nele. E Ele não deixa o justo sofrer. E nem ser envergonhado. E aí então aquela dor, aquela tribulação, aquele medo saiu da minha vida. E eu só orava para que Deus cumprisse aquilo que Ele tinha. O propósito dele viesse a ser cumprido, mas eu não sabia qual que era o propósito. Ele só disse que estava tratando com ela. E depois
Passados, né, os dias lá, o bebê ganhou alta. E aí ficou na casa da avó paterna. E a família da avó paterna, né, as tia, eu, a tia materna, tudo vinha para ajudar eles, né, na casa a cuidar do bebê. E aí a gente revezava cada dia, cada noite. As noites, a maioria das noites passava mesmo, era com a tia, né, uma das tias paterna. E ali a família toda, pessoas de valores, pessoas ungidas, pessoas abençoadas, a família toda, tanto dela quanto do esposo, é tudo gente excepcional, tudo pessoas de tirar o chapéu para cada um deles, em tudo. E aí então, nós todos reunidos e chegando o Natal. E aí, que Natal, né? O Natal. Ali a gente imaginou Natal. Que Natal. Grande Natal que vai ser para todos nós. E aí, eles conversando, lá, né? Não sei se foi o esposo ou a família dela conversando com o médico. O médico liberou ela para passar o Natal com a gente. E assim que terminasse o Natal, ela no dia 26 ou dia 27, se eu não me engano, ela voltasse. Não, ela ia passar o Natal com a gente, continuar fazendo a hemodiálise e depois do ano novo ela ia voltar a ficar internada para fazer ali um exame um exame das irmãs para ver qual que era compatível com ela. E ela, inclusive, tem 3 irmãs, que eu sou apaixonada com todas as 3 também, não é só com ela. Eu expressei aí que eu gosto dela igual filha, porque o convívio, né, é muito maior do que com as irmãs. Mas as irmãs pessoas maravilhosas, também excepcionais, não só a família do marido dela, mas a família dela. E o pai dela falava que eu era filha dele também, né? Então eu amo muito a família toda. E aí então, o médico liberou para depois do ano novo. Mas antes disso, ela ia fazer a hemodiálise. Se eu não me engano aí, de 2 em 2 dias, se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganada aí também, que essa parte eu não me lembro. E aí então a gente, né, eu me lembro que juntamos todo mundo, né, todos da família dela, todos da família do esposo, e reunimos na casa dela e fizemos ali aquele almoço, fizemos oração, e ela tava, gente, muito debilitada. Ela tava assim, ela já tinha perdido aquele inchaço e ela tava muito mais magra do que ela entrou no hospital. E aí ela tava até corcunda assim, e debilitada, nem andava, não saía da cama direito. Era uma coisa muito triste mesmo. Mas então, nós não tava mais, eu não estava desesperada. Outras pessoas não estavam desesperadas. Porque o papai já tinha respondido. É isso que nos consola. É isso que nos consola, quando o papai responde o sim ou não. Então isso traz uma paz em meio às tribulações, em meio às angústias. A resposta do Senhor, ela nos consola. Porque se ela for ruim, se a resposta for ruim, nós não podemos mudar ela. Nós não mudamos o plano de Deus nem a vontade dele. Mas se ela for boa também, ela vai ficar ali, nós vamos ficar aguardando chegar a vitória. Porque nós sabemos que a vitória chega. Porque quem prometeu não mente. Quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é Deus Todo-Poderoso. E aí então, ela veio para casa, igual eu disse, e ficou fazendo a hemodiálise e ficou em casa. Só que nesses intervalos da semana do Natal para o Ano Novo, eu me lembro ali, numa quarta-feira, eu trabalhando próximo da casa dela,
E eu passava na casa dela todos os dias. E aí, numa quarta-feira, Deus disse assim: unge ela 3 vezes. Só que antes de Deus falar isso, Deus já tinha me mostrado. Eu não me lembro se foi como que Deus me mostrou e confirmou com a sogra, com a mãe, não me lembro, que ele estava tratando com ela. Ele estava tratando com a fé dela, porque ela não tinha fé. Eu falei, gente, se eu não me engano foi a mãe dela. Eu falei, mas ela não tem fé? Deus está tratando com ela com a fé? Aí, mas ela cresceu na igreja. Gente, nem todo mundo que cresce na igreja tem fé. Nem todo mundo que vive muitos anos no evangelho conhece o Deus de mistério e os prodígios desse Deus. Eles ouvem dizer, mas eles não acreditam, porque nunca aconteceu com eles. Tem muita gente sem fé dentro da igreja. Tem muita gente que acha também que Deus só faz milagre na vida do outro irmão, mas na vida deles nunca vai fazer, porque eles nunca têm fé para isso. Gente, e aí então, eu indo para casa dela, voltando aí, Deus disse, unge ela hoje, amanhã e depois. Porque eu vou curar o rins dela. E eu falei assim, se o Senhor tá mandando, eu vou fazer. E eu cheguei lá, ungi ela. Falei, mas eu sozinha vou orar por ela? Eu sozinha vou ungir ela? Ele disse, hoje e amanhã você vai ungir ela e vai orar por ela sozinha. Mas o terceiro elo, conjuntamente, eu levarei pessoas para orar com você. E todos verão o que o Senhor fez. E eu falei, nu. E eu obedeci. Cheguei na casa dela naquele momento, conversando, etc. Orei e ungi ela. O terceiro dia, orei e ungi ela. O segundo. Aí o terceiro dia, quando eu saí do serviço, que eu passo na casa dela, aí eu chego lá na casa dela, já tava o pai dela, a mãe dela, a irmã dela. E aí, então, assim que eu entro, passou um pouquinho, a sogra dela chega. Eu não sei se a sogra dela lembra, mas eu vivi, eu não ouvi, então eu me lembro. E eu não tô exagerando, porque eu sei do que eu tô dizendo. Se eu não me lembrasse, eu falaria, eu não me lembro, mais ou menos, a minha mente acusa isso ou aquilo. Gente, a sogra dela disse, eu vim porque... Deus mandou a gente orar por ela, né? Hoje vai enviar mais pessoas. Falei, ele vai enviar mais pessoas. E aí chegou a sogra e a cunhada. Daí a pouco chega a minha tia, 2 primas, a esposa de um primo e as 2 filhas da minha prima. E ali, ali como Deus já tinha ordenado, nós pegamos e fomos orar. E ali todo mundo orando. E todo mundo orando. E ali, o Senhor, como ele já tinha dito, que eu tinha de ungir ela, né, pela terceira vez, conjuntamente com todos nós orando por ela. E eu fui lá e saí do lugar e fui e coloquei a mão sobre aonde estava o rins dela. E aí eu fui orando. E daí a pouco eu sentia que o Espírito Santo de Deus, ele dava ordem naquele rins. Eu sentia que só saía a minha voz, mas ali não era mais eu. Eu sentia que era ele que dava ordem no rins. E aí então, ele me fez contemplar o rins. Ele me fez contemplar um parecendo uma maracujá de gaveta. Aquele maracujá bem meio amarelado, meio vermelhado escuro, todo enrugado, e um outro bem escuro mesmo. E aí então ele dava ordem e me dava visão, e ele dava ordem e ele me dava visão. E quando
Quando eu saí de perto do meu marido da minha prima, o marido da minha prima, ele estava à minha direita e eu estava à esquerda. E então, diz ele que na oração, todo mundo orando ali, ele sentiu que eu saí de perto dele, ele tentou abrir os olhos. Diz ele que viu uma claridade muito forte e ele não conseguia abrir os olhos. E a claridade ia de ao encontro a ela. E ele disse, eu não via, eu não conseguia, eu tentava abrir o olho e tentava ver um pouco, era só claridade, eu não enxergava você. Ele disse isso e eu falei, foi forte, muito forte. E ali, o Senhor, ele ele dava ordem naquele rins e ele me dava a visão do rins. Acabou a oração e aí Deus mandou eu passar a visão que ele tinha me dado e o que ele tinha me dito naquele momento. E eu peguei e passei a visão do rins e passei o que o Senhor mandou. Falei, gente, acredite quem quiser, porque eu creio. Deus disse que vai curar o rins dela. Ela vai parar de fazer hemodiálise, o Senhor vai curar os 2 rins dela. O rins dela vai funcionar de 40% até uns 70%, porque ele disse que assim ele fará. A mãe, o pai, a sogra, as irmãs, talvez, não sei, a cunhada, que eu não me lembro, acreditou. Eu também acreditei. Mas, gente, ela acreditou? Ela não acreditou. Ela não acreditou. No outro dia eu volto e ela não acreditou. E a gente conversando, ela não acreditou. Aí depois eu volto de novo, porque eu passava todo dia lá. E ela não acreditou. E ela dizia, Leia, não tem lógica. Você não entendeu a situação. O meu rins fizeram o exame, ele ainda vai sair o exame. A visão do que o Deus estava me mostrando ali, o exame já ia provar, mas eu não sabia que o exame ia sair, né? Ela disse, o exame vai sair, não tem lógica. Parece que o médico disse que tá muito ruim, mas ele fez os exames do meu rins. Vai sair o exame tal dia. Falei, sim, mas até tal dia você já vai estar urinando. E aí, então, ela começou, gente, ela fazia 50 ml é um copinho de cafezinho, de salmoura que ela fazia, grosso. E colocava dentro da garrafa para fazer mais exame. E daí então ela passou naquela mesma, né, no final daquela semana, parece que foi na sexta, no sábado, na segunda da outra semana, isso mesmo, ela começou a urinar. Ela começou a urinar. E aí, então, até o dia que ela marcou para ir no médico para mostrar, levar o conteúdo ali para ela fazer outro exame, ela já estava urinando. Ela já estava urinando ali, parece que 1 litro, quase 1 litro, aos poucos, né, por dia. E aí, então, ela levou pro médico. E aí, eu tinha dito um dia antes dela levar, falei... você vai ver, o médico vai falar isso, ela, mas eu tô urinando, eu não tô acreditando. E, gente, tá cada hora saindo mais claro a minha urina. Eu falei, mas Deus falou que ia fazer isso, você que não creu. Mas Deus disse que traria a cura para tratar com a sua fé. E aí, então, ela levou ali pro médico, tá? Quem quiser aí o número do telefone dela, pode me chamar no meu telefone, que eu passo o número para ela, para vocês. Eu creio que ela não vai, né, se deter a ter resistência de responder, ela vai responder vocês,
Quem conhece ela, conhece a história e me conhece também sabe que eu não estou mentindo. É uma história de um sobrenatural que eu não comento. Não sou de comentar isso com quase ninguém. Tem muitos testemunhos que eu não comento. Eu comento muito, conto muito dos meus testemunhos, mas esse é um dos que eu não comento. Porque o ser humano, ele é muito complicado. Aí ele ainda fala que a gente é arrogante, que a gente quer ser melhor do que Deus não usa a gente nessa forma, que é mentira, que isso, que aquilo. Mas eu posso passar o telefone dela para vocês. E quem quiser pode me chamar, que eu passo. Ou então faz aí prova com Deus para ver se eu tô mentindo, porque Deus, ele não mente, tá? Deus, ele prova aquilo que os servos dele falam. Então, aí ela foi fazer as irmãs e já ia marcar para fazer ali o teste de compatibilidade, né? Para ver quem delas três era compatível. Só que ela já tinha, naquele dia, ela estava levando um tanto de urina para o médico. O médico disse: eu não estou entendendo. O seu resultado de exame saiu, o seu rim está assim, do jeitinho que eu tinha visto na visão, o médico passou para ela o resultado. Lembrando aí que eu não sabia do resultado. E aí Deus provou para ela. E aí ela só foi fazendo exame. Aí já teve de fazer, ao invés das irmãs fazer exame para ver se era compatível, ela que foi fazer exame para saber o que estava acontecendo. E o médico foi fazendo exame. Cada mês, parece que todo mês fazia exame, e o rins dela só ia progredindo e parou de fazer hemodiálise. Gente, é o poder de Deus. Raciocina comigo. Se Deus é que nos deu a vida, se Ele é que nos deu os órgãos, se Ele é que nos dá tudo que nós temos, a nossa visão, a nossa voz, o nosso tato, nós andamos, temos perna para andar, o nosso movimento. Gente, se é Ele que nos deu tudo isso, por que então Ele não ia curar um rins? Só que o médico disse para ela: eu nunca vi. Eu já vi um coração parar e voltar a bater. Já vi até quem disse, né, eu olhei lá, tava morto e até daí a pouco começa a viver de novo. Mas eu já vi isso e isso, mas isso eu nunca vi. Tem tantos anos que eu tô na medicina, eu nunca vi um rins nesse estado, que um já tava praticamente podre e o outro já tava também, que tinha de tirar, porque já estava virando corpo estranho no seu corpo, tinha de tirar. E agora a gente está fazendo exame e eles estão restaurados. Eles estão restaurando a cada exame que a gente faz. Então, eu não entendi. É só um milagre. Então, é isso. Ele cura. Esse papai lindo, ele liberta. Esse papai lindo, ele faz você viver o sobrenatural. Esse papai lindo, ele faz você viver os mistérios dele. Basta você obedecer, basta você crer, basta você buscar, basta você clamar. Tá bom? E fica aí para vocês esse testemunho lindo, maravilhoso, que eu não ouvi, mas eu vivi. Tchau!